estacionamento nos eventos. A gestão do estacionamento parece fácil, mas é mais complexa e elaborada do que à partida se poderia julgar. Vamos ver alguns dos aspectos a ter em conta quando se gera o estacionamento do evento. O primeiro são os acessos. O acesso de entrada deve ser diferente do acesso de saída, por forma a não criar engarrafamentos. Tendo um acesso longo e um acesso curto, deve-se optar por usar o acesso longo para a entrada, para retirar tráfego da estrada principal, e o acesso curto para a saída, para fazer fluir a saída do evento. Para além disso, os convidados ficam sempre mais impacientes se demorarem um pouco a sair do que se demorarem um pouco a entrar no evento, e por isso deve-se fazer esta escolha dos acessos longos para a entrada e os acessos curtos para a saída. A outra questão são os lugares reservados. Garanta que reserva espaço suficiente e em local adequado para os serviços de segurança e emergência, para as saídas prematuras, por exemplo, a saída dos noivos, para o estacionamento de deficientes e para os convidados VIP. Em relação ao estacionamento do staff, a gestão do evento deve garantir um bom estacionamento para o staff. O staff não tem de pagar o parque, nem deve ser obrigado a colocar o carro a quilómetros do local do evento ou a estacionar o carro num local onde vão haver grandes filas de chegada de convidados na hora em que o turno de trabalho destes trabalhadores estiver a terminar. Os veículos grandes também devem ser acautelados. Diferencia o estacionamento de veículos grandes, como autocarros, caravanas e limusines, que devem ter um tratamento especial, não só porque podem envolver muitas pessoas, como é o caso dos autocarros, como também porque têm dificuldade de manobra e requerem muito espaço de estacionamento. Os atrelados são outra questão a tratar. Os veículos com atrelado incluem-se também aqui. Se for um evento desportivo, pode ser expectável que os convidados tragam atrelados, por exemplo, como as suas motas, as motas de água ou cavalos, e portanto precisem de espaço para os atrelados e precisem de zonas de estacionamento reservadas. Os fornecedores do evento devem ter um acesso e estacionamento especial, privado, por forma a poderem aceder ao evento e carregar e descarregar sem problemas. Os minibuses e os autocarros também têm de ser tratados de forma diferente. Se disponibilizar vários estacionamentos, disponibilize também minibuses que façam o transporte dos locais de estacionamento mais longínquos até ao local do evento. Em algumas circunstâncias pode fazer sentido contratar inclusivamente serviços de autocarro para assegurar o transporte dos convidados e facilitar a chegada ao local do evento. Cumpra também as garantias de passagem. Garanta que não corta acessos que devem ser assegurados. Por exemplo, se estiver a alugar uma quinta, o proprietário da quinta pode precisar de manter o acesso à sua casa. Em zonas rurais, também é necessário manter o acesso para os animais passarem. Ao alugar o espaço, deve-se sempre fazer um levantamento das garantias de passagem que são obrigatórias. Em relação ao piso, não espere que os convidados fiquem satisfeitos se lhes disponibilizar um terreno em terra batida que os faça ficar cheios de pó no verão ou lama no inverno, nem um terreno irregular cheio de buracos pouco propício a saltos altos. Em relação à sinalética, pode ser necessário criar sinais temporários a indicar onde são os locais de estacionamento e sinais que permitam ao staff ajudar os convidados a estacionar. Pode ainda ser necessário fazer marcações no piso, podendo neste caso serem usadas tintas que saem ao final de alguns dias. No caso dos parques serem pagos, é necessário igualmente sinalética para mostrar o preço antes da entrada no parque e assinalar o local onde é feito o pagamento. Quanto ao equipamento, para além do equipamento de sinalética, pode ser necessário ter lanternas para o período da noite ou até mesmo candeeiros portáteis que permitam iluminar os estacionamentos. Pode ser útil usar cones para criar, por exemplo, corredores de acesso aos parques. Cabos para reanimar as baterias dos carros podem igualmente ser úteis, assim como água para o carburador, macacos, coletes refletores e produtos para remediar temporariamente pneus furados. Em relação à cobrança, cobrar pelo estacionamento pode ser problemático e em alguns eventos não deve ser feito, ou o preço do estacionamento deve estar integrado no preço do bilhete do evento. Em alguns casos, em vez do pagamento por hora, pode fazer sentido oferecer uma tarifa plana. Pode também fazer sentido diferenciar o preço do estacionamento conforme a distância ao local. Por exemplo, estacionamentos cobertos e perto do local do evento ficam mais caros e estacionamentos descobertos e mais longe, mais distantes, ficam mais baratos. A cobrança pelo estacionamento obriga a ter mais staff dedicado e obriga a ter fundo de maneio para fazer, por exemplo, os trocos. Por questões de segurança, deve ser feita uma sangria periódica dos valores cobrados no parque. Ou seja, sempre que o valor de caixa atingir um determinado montante, esse valor deve ser transportado para um local seguro. Em relação à capacidade de estacionamento, estime o número de lugares de estacionamento necessários para o evento.
Por exemplo, se estiver a fazer um casting e estimar 9.000 participantes, isso não significa que sejam necessários 9.000 lugares de estacionamento. Alguns participantes poderão vir uns com os outros poderão chegar por outros meios de transporte e se houver um agendamento prévio, uns irão a uma determinada hora e os outros irão mais tarde, não se cruzando por isso no estacionamento. Um parque de estacionamento deve ser considerado cheio quando está com cerca de 80 a 90% da sua capacidade ocupada. Isto porque, a partir desse momento, os carros que já entraram e ainda não estacionaram irão ocupar o resto dos lugares. Desta forma, é possível desviar o tráfego para outros parques, evitando assim que os convidados se enervem com as voltas à volta do parque e que se formem grandes filas de espera à entrada dos parques completos. Especialmente em parques improvisados ou em zonas rurais, existem vários perigos escondidos nos parques de estacionamento. Árvores podres em risco de cair, vedações ferrugentas ou com arame farpado, erva alta que esconde buracos ou detritos, ninhos de abelhas, ramos baixos, cabos elétricos caídos, zonas alagadas, acessos a riachos que não têm vedação e zonas que podem ficar submersas em caso de subida do rio ou em caso de chuvas fortes. É por isso importante que os vigilantes estejam constantemente a monitorizar estes perigos potenciais do estacionamento. Em relação ao staff, os parques pagos requerem mais pessoas do que os parques gratuitos, uma vez que é necessário garantir pessoas para processar os pagamentos. No caso dos parques gratuitos, o aconselhável é ter 1 a 2 pessoas por cada portão de entrada e pessoas dentro do parque a orientar os convidados. Estes colaboradores devem estar devidamente identificados como staff e terem roupas refletoras. No inverno, devem ainda ter casacos e guarda-chuvas e no verão, protetores solar e chapéus. Devem ainda ser providenciadas cadeiras para que possam descansar nos tempos mortos, em que não há movimentação no parque, e devem ter acesso a bebidas e casas de banho, assim como um local onde possam fazer uma pausa a meio do turno. Repare-se que a atividade de estar sempre a acenar vigorosamente com os braços é muito cansativa, e é frequente estes colaboradores andarem a correr de um lado para o outro para ajudarem os automobilistas. É ainda importante garantir que estes colaboradores dominam o código da estrada, não são daltónicos por causa dos sinais que vão usar para orientar os automobilistas e não têm dificuldade em distinguir a esquerda e a direita. Convém ter um veículo que permita fazer patrulhas frequentes ao estacionamento para garantir a segurança dos veículos. Estas patrulhas transmitem segurança aos proprietários dos veículos que os deixaram ali enquanto foram ao evento. Podem ainda ser úteis ter pequenos postos ou torres amovíveis que permitem controlar visualmente uma grande área do parque. Todo o staff do estacionamento deve estar contactável via rádio entre si e com o gestor do evento. A comunicação via rádio é fundamental para resolver ou evitar problemas, como evitar congestionamentos provocados pelo facto de um parque, entretanto, ter ficado cheio e conseguir-se logo fazer o desvio do tráfego para outro parque. A perda de veículos, por incrível que pareça, é frequente nos eventos. É frequente os convidados esquecerem-se em que parque deixaram o carro e onde é que ele pode estar. Por isso, é aconselhável dar um nome ou atribuir uma cor a cada parque e criar sinalética que alerte os convidados para o parque onde estacionaram o carro. Quando um convidado reporta que perdeu o carro, deve-se disponibilizar um membro do staff para ir procurar o veículo antes de o reportar como roubado à polícia. Em caso de roubo, então o staff deve estar disponível para apoiar o convidado, por exemplo, acompanhando-o à polícia para apresentar a queixa ou providenciando boleia para casa. As avarias também são frequentes. A maioria dos eventos demora várias horas e isso significa que se um convidado tiver deixado as luzes ou o rádio ligado, o mais natural é não ter bateria quando o evento terminar. Também é comum acontecerem avarias provocadas pelo frio, por exemplo, em caso de nevões, atolamentos, especialmente em zonas rurais, carros que ficam sem bateria e carros que vão abaixo, mesmo no portão de saída, congestionando todo o tráfego, e até furos de pneus, que se calhar são mais frequentes. Isto obriga a que o staff do evento esteja disponível para prestar os primeiros socorros à viatura e ter feito previamente contactos e contratos com reboques e mecânicos locais que possam prestar assistência às viaturas. Em zonas rurais pode ainda ser benéfico fazer alguns contactos com agricultores locais que possam disponibilizar os seus tratores para rebocarem carros que fiquem atolados nas terras. Os carros abandonados também existem nos eventos. O staff de apoio ao serviço de estacionamento deve estar igualmente preparado para chegar ao final do evento e ter carros que ficaram no parque de estacionamento. Isto pode acontecer por vários motivos, por exemplo, porque os convidados vieram de carro e ingeriram bebidas alcoólicas e por precaução deixaram o carro no parque e optaram por ir embora de táxi ou com boleia. Mas pode acontecer também serem carros roubados que foram usados para chegar ao evento e que depois foram abandonados, assim como pode acontecer os proprietários terem-se esquecido que foram de carro e terem, entretanto, utilizado outro meio de transporte de volta à casa.
Como vê, o estacionamento nos eventos não é nada fácil de gerir. Obrigada.